Um pouco de informação sobre tabelas de cátions e de ânions é o suficiente para a gente saber que uma fórmula como essa representa o hidróxido de sódio, ou como essa representa o ácido fosfórico, ou essa que representa o sulfato de zinco. Isso não ocorre quando a gente trabalha com fórmulas como essa. Isso por quê? Porque com essa mesma fórmula eu posso fazer estruturas diferentes, como essas aqui. Aqui eu estou representando um éter, que é o oxigênio entre átomos de carbono, e aqui eu estou representando uma molécula de álcool, que é um hidroxilo ligado a um carbono saturado. E se vocês perceberem, a quantidade de carbono, de hidrogênio e oxigênio é a mesma. Isso é explicado pela isomeria, que é conteúdo desse vídeo da série Química na Uva. Antes da gente começar a resolver algumas questões de edições anteriores da UVA sobre isomeria, é necessário que a gente pontue algumas informações importantes. Primeiro, isomeria pode acontecer de forma espacial e de forma plana. Na forma plana, é necessário que a gente compare um composto ao outro, como o caso do exemplo no início, na abertura desse vídeo. Aqui a gente tem, por exemplo, dois compostos que apresentam a mesma forma molecular e estruturas diferentes. Nesse caso, como eu tenho um álcool e um éter, ele acaba recebendo o nome de isomeria de função. Assim como a isomeria de função, existe a isomeria de posição, que é uma variação em relação à posição do radical, do grupo funcional ou ainda da insaturação. Ainda tem o caso da isomeria de cadeia, que é quando a cadeia ela pode se apresentar em um composto como ramificada e outro normal, ou aberta e fechada, saturada e insaturada, são algumas variações que existem entre as cadeias. Dois casos especiais também é a metameria, onde a variação da posição está relacionada a um heteroátomo, existe uma compensação, e tautomeria, que é uma isomeria dinâmica. Quando se fala em isomeria espacial, ela pode ser geométrica ou pode ser óptica. Para que ela seja geométrica, é necessário que siga alguns critérios. Quais deles? Primeiro, que a cadeia seja fechada ou que apresente uma dupla ligação. No caso de apresentar uma dupla ligação, isso não é o suficiente. É necessário que cada carbono que forme a dupla ligação apresente ligantes diferentes. Apresentando isomeria geométrica, ela pode ser cis ou trans ou ainda E ou Z. Cis, quando os ligantes estão no mesmo lado, e trans, quando os ligantes estão em lados opostos, como o que ocorre aqui na molécula, ok? E quando é que eu vou usar o termo E ou Z? O E ou Z acontece quando esses ligantes, além de serem diferentes num carbono, acabam sendo diferentes também do outro carbono. Digamos, flúor, cloro, bromo e iodo. 4 ligantes diferentes. Aí é necessário que a gente coloque uma definição com base no número atômico. Se os dois elementos de maiores números atômicos, por exemplo, estiverem no mesmo plano, seria Z, isomeria Z, e se eles estiverem em lados opostos, um no plano de cima, outro no plano de baixo, por exemplo, ele recebe o nome de isomeria E. Já em relação à isomeria óptica, para que um composto apresente atividade óptica, é necessário que ele apresente pelo menos um centro quiral. O que é esse centro quiral? É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Um carbono, ele não pode ter dupla nem tripla ligação, e essas 4 ligações têm que ser formadas por ligantes diferentes. Tendo esse carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, ele vai sim apresentar atividade óptica, podendo ser R ou S, ou D ou L, ok? E essas informações vão ser passadas aí na resolução de algumas questões. Mas assim, a ideia aqui não é falar sobre isomeria, até mesmo porque a proposta desse canal é que mais à frente a gente trabalhe um vídeo falando isoladamente sobre cada tipo de isomeria, plana, a espacial geométrica e a espacial óptica. Então vamos aí para a resolução da primeira questão.
Então esse é o quarto vídeo da série Química para Uva e como foi apresentado antes, esse vídeo traz informações sobre isomeria. Primeira questão, uma questão de 2019.2, traz o seguinte: dados os seguintes compostos, quais destes compostos podem exibir o isomerismo geométrico? Foi falado anteriormente que para que ocorra isomeria geométrica é necessário que esse composto apresente cadeia fechada ou dupla ligação entre átomos de carbono. Analisando essas estruturas, a gente percebe o seguinte: embora aparentemente não tenha dupla, mas quando a gente for analisar cada uma dessas ligações, a gente percebe que no encontro desses dois carbonos existe aqui uma necessidade de uma dupla ligação para estabilizar as 4 ligações necessárias de cada carbono. Então, colocando-se uma dupla entre esses carbonos, a gente percebe que o primeiro critério, que é apresentar dupla ligação ou cadeia fechada, foi atingido. Agora é o seguinte: é necessário que esses carbonos que formem a dupla apresentem ligantes diferentes, ou seja, é necessário que esse ligante seja diferente desse e esse seja diferente desse, ok? O que a gente observa aqui nos compostos? Nesse carbono aqui, existem dois grupos CH3 ligados a ele. É como se fosse um CH3 na posição A e um CH3 na posição B. A gente já sabe que esse composto 1 ele não tem isomeria geométrica. Lembrando, tem que ser ligantes diferentes. Analisando o segundo composto, a gente percebe que a esse carbono existe um átomo de cloro e existe um CH3. Ok, agora tem que analisar o outro carbono. E olhando aqui a gente percebe que tem um CH3 e também tem um átomo de cloro. Então a gente percebe que os dois ligantes relacionados ao carbono da dupla ligação são sim diferentes. Esse composto vai apresentar isomeria geométrica, podendo ser cis ou trans. No composto 3 a gente percebe que a gente tem um átomo de bromo aqui e um CH3, e no outro carbono tem um átomo de cloro e um CH3, ligantes diferentes, então também vai apresentar o isomerismo geométrico. O 2 e o 3 apresentam isomerismo geométrico. Analisando o composto 4, a gente percebe que esse carbono aqui ele até apresenta ligantes diferentes. A gente tem o CH3 em uma posição e vai ter o hidrogênio em outra posição. Mas quando a gente olha esse carbono aqui, o que é que está ligado a ele? 2 hidrogênios. Então, se a gente tem 2 hidrogênios, não são ligantes diferentes, então o composto também que não vai apresentar isomerismo geométrico. Gabarito da questão, letra B. Próxima questão, uma questão de 2019.1. Dados os seguintes compostos orgânicos abaixo, quais destes compostos podem exibir isomeria óptica? Para que ele possa exibir esse tipo de isomeria, é necessário que ele apresente pelo menos um centro quiral. E o que é um centro quiral? Que ele apresente pelo menos um carbono que tenha 4 ligantes diferentes. Ok? Então assim, a gente tem aqui 4 compostos que eu trago para ganhar tempo as fórmulas moleculares, aliás, as fórmulas estruturais, para a gente realmente ver se encontra algum centro quiral. Vamos lá. Esse primeiro composto ele está relacionado ao 2,2-dimetil-1-butanol. A gente vê ó, carbono 1, 2, 3, 4, butano. No carbono 1, a hidroxila, e no carbono 2, 2 radicais metil. O que a gente percebe nessa estrutura? Esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono tem 3 hidrogênios, esse também tem 3, esse também tem 3, esse tem 2 hidrogênios aqui para completar a estabilidade, e esse aqui, apesar de não ter hidrogênios iguais como todos os outros, a gente percebe que a esse carbono tem 2 grupos metis. Ou seja, não tem nenhum carbono aqui que apresente 4 ligantes diferentes. Ou está aqui repetindo hidrogênio, ou no caso desse carbono aqui, ele está repetindo a quantidade de radical metil. Composto 1 não apresenta
atividade óptica. Então, se o 1 não apresenta atividade óptica, já dá para descartar tanto a letra A, como dá para descartar a letra D. Analisando agora o 2-bromo, 2-clorobutano, é essa estrutura aqui, ó. Vou ampliar para ficar mais claro o entendimento. O que é que a gente tem aqui? Cada cantinho desse aqui é como se fosse um átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, por isso que é butano. 1, 2 e no carbono 2 a gente tem um átomo de bromo e um cloro. O que é que a gente percebe? A esse carbono que vai completar a estabilidade dele são 3 hidrogênios. A mesma coisa acontece nesse carbono da outra extremidade. Esse carbono, como já tem 2 ligações, vão ser 2 hidrogênios para completar essa estabilidade. Então, só resta esse carbono para ter realmente a possibilidade desse composto ter quiralidade e apresentar realmente uma atividade óptica. Vamos lá. A esse carbono a gente tem um bromo, um cloro, já são diferentes, 2. Para cá eu tenho CH3, mas para cá eu tenho carbono também. Então não apresenta isso. Não, ó. O que a gente tem que analisar? A gente vai analisar esse carbono aqui de forma isolada. Então o que a gente percebe? Bromo, cloro, para cá tem um carbono e para cá são 2 carbonos. Então esse carbono sim, ele é considerado um carbono quiral e o fato dele ser considerado um carbono quiral faça com que esse meu composto 2 possa apresentar isomeria óptica. Bromo, cloro, flúor, metano. Esse está aqui como um carbono no centro e a gente já está vendo, ó, claramente que cada ligante aqui é um ligante diferente, ok? Então a gente já percebe que esse composto aqui facilmente ele apresenta um carbono quiral, que faz dele um composto com possibilidade de apresentar isomeria geométrica, não, isomeria óptica. E o último, 2,2,3-trimetilpentano, é essa estrutura. Vou ampliar e a gente vai perceber que a esses carbonos que se repetem em hidrogênio não há possibilidade deles apresentarem essa quiralidade. Já falei, tem que ser ligantes diferentes. Esse carbono, apesar de não ter aqui, ó, nenhum hidrogênio, mas o que a gente percebe, gente? Para cá é CH3, para cá é CH3 e para cá também é CH3. Então, também não vai ter quiralidade. O único carbono que sobra é o CH. É exatamente esse CH que vai ser um composto quiral, um carbono quiral. Isso porque, para cá eu tenho CH3, para cá eu tenho CH2CH3, para esse outro lado a gente tem um C ligado a outros 3 carbonos e aqui para cima como se fosse uma ligação com hidrogênio. A gente percebe claramente que esse carbono, quando analisado de forma isolada, a gente percebe que ele é formado, ele apresenta 4 ligantes diferentes. Então a gente sabe também que esse composto 2,2,3-trimetilpentano tem sim a possibilidade de apresentar uma isomeria óptica, ok? Então, o gabarito da questão, letra C. Próxima questão é a questão da edição de 2017.1 e traz o seguinte: aminoácidos são ácidos carboxílicos que apresentam pelo menos um grupo amino em sua estrutura. Com exceção da glicina, composto 1, quase todos os aminoácidos de ocorrência natural têm a mesma configuração relativa do L-gliceraldeído, sendo, portanto, denominado L-aminoácidos, como a treonina nesse composto 2. A respeito dos aminoácidos 1 e 2, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, cada um dos aminoácidos citados possui em sua estrutura um centro quiral. Se a gente analisar a estrutura da glicina, que é a estrutura 1, esse carbono ele não tem condição de ser quiral porque ele vai ter um dupla O e ele tem que ter 4 ligações diferentes. E esse carbono apresenta aqui bem destacado 2 hidrogênios, ou seja, ligantes iguais. Então, esse item 1 ele já é um item errado. Se o item 1 é errado, a gente já pode estar descartando aqui 2 opções, só com essa informação. No 2 diz que na treonina
composto 2, identificamos a presença de 2 carbonos quirais. Vamos lá. Esse não seria, porque tem 3 hidrogênios. Esse também não, pelo mesmo motivo, tem dupla O, que é característica do grupo ácido. Ó. Vou até colocar para vocês analisarem aqui, né, uma dupla O. E aí a gente tem esses 2 carbonos. Vamos analisar os carbonos de forma isolada. Esse carbono está ligado a hidrogênio, a um grupo ácido, ao NH2 e a esse outro grupo aqui. Sim, é um carbono quiral. Já analisando esse outro, a gente percebe um hidrogênio, uma hidroxila, um CH3 e também esse outro grupo diferente dos outros 3. Então a gente pode concluir que esse item 2 ele está correto, porque apresenta 2 centros quirais. O item 1, como a gente tinha visto, ele vai estar errado, né? Se o item 1 está errado e o item 2 está correto, vamos aqui analisar. Ó, o 3 a gente já sabe que é uma informação correta quando diz que ambos os aminoácidos apresentam um átomo de carbono cuja hibridação é sp2 e uma cadeia homogênea. O que a gente percebe aqui? Que apesar de terem nitrogênios, a cadeia carbônica realmente é formada só por átomos de carbono. São homogêneas as duas. E o fato de apresentar um carbono sp2 é qualquer carbono que tenha uma dupla ligação. Então, tem a presença de um carbono com dupla aqui e tem a presença de um carbono com dupla aqui. Fazendo do item correto, tanto que nos 2 que sobraram, a opção 3 está como correta. E o quarto diz que a carbonila é um grupo funcional presente nas estruturas dos aminoácidos. Gente, ó, a carbonila é um C-O, mas a partir do momento que esse C-O ele está ligado ao grupo OH, hidroxila, ele passa a ser considerado uma carboxila, ok? Então a gente pode dizer que esse item 4 ele está errado. Se o item 4 está errado, a gente tem como gabarito a letra C. Essa questão, além do conceito de isomeria, que no caso é isomeria óptica, ele traz aqui algumas informações relevantes como hibridização, cadeia homogênea, os grupos carbonila, carboxila. Geralmente a uva tem disso, né? Ela não traz um conteúdo de forma tão limpa, tão isolada como o que aconteceu nas questões anteriores que trabalhava só o tipo de isomeria. É muito fácil a gente encontrar questões que falam sobre carbono quiral ou uma outra característica de isomeria em um item apenas de uma questão que traz muitas informações de química orgânica no geral. Questão de 2014.1. As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e gorduras trans. Nos últimos anos, o termo gordura trans ganhou uma posição de destaque no dia a dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrente de seu consumo. Esse tipo de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial ao organismo humano. Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a denominação trans faz referência é: a gente sabe que o conceito trans está relacionado à isomeria geométrica e para que seja realmente essa isomeria geométrica é necessário que o composto apresente uma cadeia fechada ou carbonos com dupla ligação. Dentre as opções, não tem a cadeia fechada, então a gente vai procurar aquele composto realmente que tenha dupla, né, para que essa isomeria seja possível. O que a gente percebe na letra C e na letra D, gente? Ó, apesar de aqui estar induzindo ao erro, colocando trans em lados opostos, não existe dupla aqui e não existe dupla aqui. Então só sobra a letra A e a letra B, que tem uma dupla. Claramente que a letra B acaba sendo aqui o gabarito da questão, porque os hidrogênios bem destacados aqui, eles se encontram em planos diferentes. Contrário a esse composto da letra A, que os dois hidrogênios estão no mesmo plano, sendo aqui um composto cis. A questão que é o composto trans, letra B, gabarito dessa questão. Mais uma questão de 2017.1, essa que além do conceito de isomeria apresentado, traz outros conceitos que a gente vai estar lembrando aqui. O seriado Breaking Bad, da produtora AMC,
que terminou no ano de 2013 e após 5 temporadas fez muito sucesso, sendo considerado uma das maiores séries de televisão de todos os tempos, recebendo inclusive o Globo de Ouro de melhor seriado. Eu particularmente adorei, e quem não tiver assistido fica a indicação. A série mostra a vida de um professor de química, Walter White, que após descobrir que tinha câncer no pulmão, resolve produzir e vender metanfetamina para poder deixar dinheiro à família depois que morresse. A metanfetamina é representada pela fórmula estrutural a seguir e pede que a partir dessa análise a gente considere essas afirmações e vejam quais delas estão corretas. A primeira diz que a metanfetamina admite a existência de isômeros ópticos, pois possui um carbono quiral. Esses carbonos do ciclo não tem como apresentar quiralidade, já que cada um eles apresenta uma dupla ligação. Esse carbono e esse carbono que existem aqui, eles apresentam hidrogênios. Esse apresenta 3, esse aqui apresenta 3, esse aqui apresenta 2. Isso só completando a estabilidade do carbono. Eles não apresentariam quiralidade, sobrando só esse que realmente é o carbono quiral. Que esse carbono aqui ele está ligado a um carbono, a esse grupo com nitrogênio, a esse grupo maior e completando a estabilidade do carbono tem um hidrogênio para cá. Então o item 1 acaba sendo considerado um item correto. Sendo um item correto, a gente descarta aqui letra C e D. A fórmula molecular da metanfetamina é C10H15N. O nitrogênio está bem claro. O nitrogênio, se tiver no composto, ele vai ter que aparecer. Os únicos elementos que podem realmente estar de forma oculta no composto são exatamente o carbono e o hidrogênio. Quando a gente conta os carbonos, a gente percebe que esse ciclo ele é formado por 6 carbonos. Aqui tem 1, 7, 8, 9 e 10. A quantidade de carbono e nitrogênio estão corretas. Aí a gente vai ter que analisar o que? A quantidade de hidrogênio e ver se tem 15. Para não perder muito tempo, eu trago aqui uma imagem onde eu coloquei um tracinho identificando a posição de cada átomo de hidrogênio nessa molécula. Isso só completando a estabilidade dos carbonos. Ó. Se esse carbono tinha só uma ligação, coloquei 3, aqui tinha um também 3, aqui tinha 3, coloquei uma, só completando as 4 ligações do carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e esse aqui 15. Então, esse item ele até agora está correto, né? Porque aqui ele fala do nome IUPAC. E o nome dessa substância, o nome IUPAC, ela é S-N-metil 1-fenil-propano 2-amino ou 2-amina. Para isso, vamos analisar essa estrutura. A minha cadeia principal acaba sendo 1, 2, 3 carbonos. A esses 3 carbonos, a gente tem aqui um grupo fenil e a gente tem um grupo amino. O grupo amino ele é o grupo de maior preferência, mas se a gente contar daqui ou contar desse outro carbono, esse grupo amino vai estar no carbono 2 da mesma forma. Então, como critério de desempate, a gente vai dar prioridade ao radical. N-metil, porque bem aqui eu tenho um carbono ligado ao nitrogênio, N-metil. Um fenil, que é exatamente o radical fenil ligado ao carbono 1. Propano, porque a cadeia principal tem 3 carbonos. E 2-amina, que no carbono 2 tem um grupo amino. Ok? Agora, esse S, o que ele traz para a gente, pessoal? O que é esse S? O S tem a ver com a rotação, certo? Se a rotação no composto ele for no sentido horário, o meu tipo de isômero seria R, que esse composto estaria errado. Já se ele for no sentido anti-horário, a gente vai ver que ele vai sim representar um composto S, ok? Então vamos lá. A gente tem o carbono quiral em destaque, os 4 grupos aqui para a gente realmente ver como é que vai ser essa rotação do composto. E aí o que acontece, gente? Ó, nesse caso, a gente vai sempre descartar o grupo ligante mais simples, que é aquele de menor massa molecular,
E aí a gente vê o seguinte, descartando o hidrogênio, entre o nitrogênio e entre o carbono, o nitrogênio acaba apresentando uma massa maior. Então, esse nitrogênio receberia o número 1. Aqui, a gente tem um carbono e aqui um carbono também, ou seja, o mesmo número de massa, massa 12. Porém, enquanto nesse carbono só tem 3 hidrogênios, nesse outro está ligado aqui uma sequência com 6 carbonos e outros hidrogênios. Então, a gente sabe que esse grupo ele é o grupo 2. E o grupo CH3 acaba sendo o grupo 3, ok? Como é que a gente vai interpretar isso? A gente tem aqui essa estrutura, né, ó, esse como grupo 1, esse como grupo 2, esse como grupo 3. E se a gente for fazer aqui, né, seguir a sequência numérica, a gente percebe que se trata de um sentido anti-horário. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O horário seria no sentido oposto, ok? Então, se ele está no sentido anti-horário, esse composto, ou melhor, esse item 2, ele é um item correto. Tanto o 2 como o 1 são itens corretos. Então, a gente já sabe, ó, que o gabarito aqui da questão, né, ó, se o 1 está correto, a gente sabe que não é C e D. E se o 2 está correto, a gente sabe que não é a letra B, o gabarito letra A. Por que a 4 está errado? Porque diz que a metanfetamina apresenta caráter ácido, onde na realidade se tem nitrogênio, ele dá um caráter básico ao composto, e a 3 é errado porque diz que as ligações químicas da molécula da metanfetamina possuem um caráter iônico. Na realidade a gente está aqui, a gente vê claramente um composto formado apenas por ligações covalentes, ok? Então, o gabarito da questão, letra A. E para finalizar o nosso vídeo 4 da série Química na Uva, esse vídeo que trouxe como conteúdo isomeria, vamos à questão. O adoçante artificial aspartame, bastante consumido em nosso país, é um éster metílico de um dipeptídeo, formado quimicamente por L-fenilalanina e L-aspartico, apresentando a fórmula abaixo. Em relação a este composto, fazem-se as seguintes afirmações, 5 afirmações aqui, que a gente vai ter que dar uma olhada e ver quais delas estão corretas. A primeira diz que este composto apresenta 3 carbonos assimétricos, ou seja, 3 carbonos quirais. Vou ampliar aqui a estrutura para ficar melhor a visualização. Esse primeiro carbono aqui tem uma dupla O. Se ele já apresenta uma dupla O, a gente já sabe que ele não vai ter condição de apresentar uma atividade óptica aqui, ser quiral. Um carbono quiral ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Esse segundo carbono, a gente tem um carbono com 2 ligações, o que faz com que aqui tenha a necessidade de colocar 2 hidrogênios para completar a estabilidade. Ligantes iguais também não seria. Quando a gente analisa esse carbono aqui, a gente pode sim dizer que ele é quiral. Por quê? Porque a gente tem o NH2 aqui, diferente desse grupo e diferente desse outro grupo aqui. Ok? Sim, cadê o outro ligante? É exatamente o hidrogênio para completar a estabilidade desse carbono. Então são 4 ligantes diferentes. Esse carbono tem dupla, que é nitrogênio. Esse carbono também vai ser um carbono quiral. Ele vai apresentar um hidrogênio completando a estabilidade. Esse grupo que é diferente desse e que acaba sendo diferente desse outro. Já temos aqui 2 carbonos quirais. Esse não. Esse já tem 3 hidrogênios, também não. Esse é a mesma situação desse carbono com 2 hidrogênios para estabilizar. E esses aqui, por apresentarem dupla ligação, também não tem condição de apresentar quiralidade. Então, a gente tem 2 carbonos quirais aqui. A questão falava em 3 carbonos assimétricos. Então, a opção 1 está errada. E a opção 1 estando errada, a gente já descarta aqui 2 itens. Em uma prova, pessoal, que conta também a questão de tempo, você não perderia tempo analisando os itens 2 e 3, e o 4, né? Já que eles se repetem nas 2 opções que sobraram, C e D. Como a gente está aqui revisando, né, está estudando para essa prova, então vamos lá, né, fazer a leitura dos itens. Este composto apresenta as funções ácido carboxílico, está aqui o ácido carboxílico,
apresenta a função amida. Amida é o nitrogênio ligado a uma carbonila, C-O, daqui a função amida. A função amina, que seria esse nitrogênio ligado a um carbono saturado. E a função éster, que seria C-O, oxigênio entre carbonos. Então, realmente tem as 4 funções, identifiquei para vocês aqui. A afirmação 3 também é uma afirmação correta. Ó, a gente não vai perder tempo aqui fazendo essa contagem, né? Já que a gente sabe que esse item 3 realmente ele vai estar correto. Você pode conferir aqui que você vai ver realmente a quantidade exatamente essa. O item 4, que diz que um molde deste composto apresenta aproximadamente 57% do elemento carbono. Como é que a gente faz isso, pessoal? Para cá, a gente deveria fazer o seguinte: somar a massa do carbono, né? A gente tem aí na estrutura 14 átomos de carbono. A massa do carbono é 12, então se a gente multiplicar 14 vezes 12, a gente vai chegar num resultado de 168 gramas só do carbono, ok? E somando com o restante, mais 18 do hidrogênio, mais 28 do nitrogênio, já que cada um é 14, mais 5 vezes 16, 80 do oxigênio, a gente chega no total de 294. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? 294 é a massa total, ok? 294 é a massa total. Já que esse item está correto, a gente pode estar ganhando esse tempo aqui. 294 equivale a 100%, então 168 vai equivaler a quanto? Aí você vai ver que vai dar um valor próximo a 57,1, que faz com que esse item realmente esteja correto. Desde o item 1, que já dava para saber que a dúvida aqui seria se esse item 5 estaria correto ou não, já que o 1 estando errado a gente descartou as letras A e B, e sobrando a letra C e D, que tem como item 2, 3 e 4 como opções corretas. Como a gente está estudando, a gente acabou analisando cada item. Agora é assim, para contar a quantidade de ligações aqui, eu vou trazer essa estrutura onde eu já fiz as ligações com hidrogênio para facilitar essa contagem. Então vamos lá. Em relação à ligação π, é o mais fácil da gente identificar. Tem 6. Onde é que a gente encontra a ligação π? Nas duplas ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, em relação às ligações sigma, saber se realmente são 33, como é que a gente vai fazer? Olha lá, muita atenção. Uma dessas é π, a outra é sigma. Se eu estou contando as ligações sigmas, vamos lá. 1, 2, aqui tem uma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com os 2 hidrogênios, 12, 13, 14, 15, 16, tem um hidrogênio, não tá certo, 16, 17, 18, 19, 20, 21 aqui, oxigênio e carbono, mais 3 hidrogênios, 24, 25, 26, 27, 28. Só até aqui tem 28. Ó, 29, 30, 31, 32, 33. E cadê as ligações aqui entre os carbonos? A gente já sabe que esse composto tem bem mais ligações sigma do que 33. Gabarito da questão, letra C. Então, com essa questão, a gente encerra aqui o nosso vídeo 4 da série Química na Uva. O vídeo 5 vai trazer informações sobre equilíbrio químico. Eu sei que equilíbrio químico é um conteúdo que muita gente acaba se atrapalhando um pouco, apresentando dificuldade, então vale a pena conferir, assim como também vale a pena conferir aos 3 primeiros vídeos dessa série que trouxeram a resolução da prova geral e da prova específica da última edição do vestibular da UVA, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.